Brasil e Noruega se enfrentam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo e será um jogo muito difícil porque a Noruega nunca perdeu para a seleção brasileira. Comenta, compartilha e dá um like no vídeo. Muita gente não queria a Noruega pelo fato psicológico, porque a seleção da Noruega nunca perdeu para a seleção brasileira. E a única vez até que se enfrentaram em Copas do Mundo, em 98, a seleção norueguesa ganhou por 2-1. E o fato também da seleção da Noruega ser uma seleção fisicamente muito forte, fez com que também as pessoas começassem a torcer para que não enfrentassem a seleção brasileira. A Costa do Marfim também é um time forte fisicamente, mas a Noruega é muito mais forte, tem jogadores mais altos e tem um jogo muito mais agressivo. A Noruega joga de forma vertical, aposta nas transições rápidas e tem na força do Haaland, do Odegaard e do Nusa as suas principais jogadas. Uma jogada aérea muito forte, porque a seleção brasileira ela não se sai bem em jogadas aéreas. A seleção brasileira tem que neutralizar as jogadas pelos lados do campo, que são uma das jogadas fortes da Noruega. Tem que tentar controlar o meio de campo e tentar reduzir os espaços, porque o Odegaard ele acha sempre um espaço ali para colocar a bola pro Haaland, né? Se a bola chegar nele, realmente ele é fatal, ele costuma não errar muito nas definições, ele costuma fazer muitos gols exatamente por isso, porque ele tem um alto índice de acerto em frente ao gol. A Noruega tem nas transições rápidas uma das suas principais jogadas, marca forte e quando recupera essa bola, ele tenta com menos toques possível chegar ao gol. Porque tem jogadores até que fazem isso muito bem. Então a seleção tem que tentar neutralizar essas jogadas, tentar não errar na saída de bola, que a saída de bola da seleção brasileira não é muito boa, e tem que tentar acertar o máximo possível, porque senão vai criar um grande problema para a seleção essas transições rápidas da Noruega. O Odegaard é o cérebro da Noruega desse meio de campo. Ele consegue achar espaços onde muitos jogadores não conseguem, e a marcação nele, talvez não digo nenhuma marcação única nele, mas sempre tem que ter um jogador para tentar evitar que ele pegue essa bola em condições, e principalmente deixar ele livre para jogar. É claro que é muito difícil você fazer uma marcação nos 90 minutos muito alta, porque a previsão é de ter muito calor. Em 90 minutos é muito difícil ter essa marcação intensa, mas tem que marcar em cima, o cara não tem que dar espaço, tem que tentar de todas as formas dificultar para que ele não ache o Haaland. Nusa é um jogador habilidoso, rápido, que joga pelos lados do campo e é muito veloz. Então é outro jogador também que a seleção brasileira tem que ter atenção, tem que tentar neutralizar as jogadas nele, porque a gente sabe que pelos lados do campo a gente tem jogadores, principalmente na direita, como o Danilo, já é um jogador que já está veterano, e é um jogador que não tem tanta velocidade assim, tem muita vontade, é um jogador raçudo, mas em velocidade o Nusa vai criar muitas dificuldades pelo lado. A Noruega tem uma defesa muito forte e chega muito junto, a marcação é muito forte, e até com jogadores mais leves como Vinícius Júnior, pelos lados do campo, com habilidade, aquele drible que ele tem, ele realmente pode quebrar essa defesa, né? Porque mesmo que marcando muito forte, é só ter habilidade. O Vinícius Júnior tem muita. Estão falando muito em Neymar, mas o Neymar não tem condições
de jogar uma partida, e principalmente uma partida dura dessa como o jogo contra a Noruega. Então tem muita gente criticando, questionando o Ancelotti de não colocá-lo. Ele não vai entrar em um jogo que exija dele principalmente a parte física. A parte técnica a gente sabe que ele é diferenciado, mas ele está há uns 44 dias sem jogar uma partida completa, não está em condições físicas mínimas para entrar. Entrou realmente num jogo contra a Escócia, mas entrou no final, que entrou até bem, mas o jogo já estava decidido. Ele não tem condições de entrar num jogo logo de cara, principalmente contra a Noruega, que é um time muito forte fisicamente e exige muito do seu adversário nessa parte. Então não há como ele entrar. O Ancelotti pode até colocar, a decisão é dele, mas eu não acredito que isso aconteça, e principalmente nesse jogo, e principalmente talvez nesses próximos jogos, se a seleção passar pela Noruega. A seleção brasileira, é claro, tem que neutralizar esses principais jogadores, o Musa, o Haaland e o Odegaard, que são os principais jogadores dessa seleção. Tem que tentar evitar jogadas aéreas, porque os atacantes, principalmente o Haaland, são mais altos do que os zagueiros brasileiros. Tem que neutralizar o meio de campo, não deixar que as jogadas saiam. E é claro, parece que é óbvio isso, né? Porque realmente todo jogo você tem que marcar o meio, você tem que evitar as jogadas. Mas é um jogo que psicologicamente, apesar de eu achar que essas coisas devem ficar no passado, porque já tem muitos anos que a seleção jogou, e mesmo não tendo vencido ainda a Noruega, eu acho que isso tem que ficar no passado. Psicologicamente, realmente, talvez possa atrapalhar, mas a seleção brasileira de hoje tem que esquecer isso, porque eles nem estavam lá, é uma outra época, e a seleção tem que pensar no hoje. Tem time realmente para vencer, vem tendo uma mudança de atitude. Para esse jogo contra a Noruega, principalmente, vai ter que ter realmente uma mudança de atitude, porque a Noruega pode não ser lá um dos grandes times mundiais, uma das grandes seleções mundiais, mas é um time que quer muito, porque já tinha um tempo que não disputava a Copa, está voltando agora a disputar uma Copa, então tem essa motivação, tem a motivação também de estar jogando contra a seleção brasileira, que é sempre uma coisa que motiva muito mais as outras seleções. E tem o Haaland, que também está muito motivado, porque quer chegar muito mais longe com a sua seleção. É a sua primeira Copa, então a motivação está lá nas alturas. Eles sabem que é difícil de vencer a seleção brasileira, eles respeitam a seleção brasileira, mas eles vão vir para jogar e vão vir para, tipo, como todo mundo fala, fazer o jogo da vida deles. Então a seleção brasileira vai ter muita dificuldade, não vai ser um jogo fácil. Acho que é o adversário mais difícil que a seleção vai enfrentar até aqui nessa Copa, porque é um time muito mais forte fisicamente, e que tem também algo que as outras seleções que o Brasil enfrentou nessa Copa não tem. Jogadores que podem decidir a partida. E a Noruega tem principalmente o Haaland. Então por isso também vai ser muito difícil, vai ser até um teste, principalmente para a defesa brasileira, marcar um jogador como o Haaland, porque isso ainda não aconteceu nessa Copa. Então é isso, gente. Um grande abraço e nos vemos na próxima resenha.